pessoal, bem-vindo à nossa 8ª aula do nosso mini curso de AutoCAD. E na aula de hoje a gente vai ver um novo comando, que é o comando trim, certo? O que é que o comando trim faz? Ele apaga trechos de um desenho, certo? Como assim? Aqui eu desenhei duas linhas, né, usando o comando offset, eu fiz duas linhas aqui e coloquei duas linhas aleatórias, né? Coloquei uma aqui e outra aqui. Vamos supor que eu queira apagar só esse trecho aqui do desenho. Eu não quero apagar esse trecho da linha e nem esse trecho, eu quero apagar aqui no meio. Tá? Então o trim ele vai fazer isso. O trim ele tá bem aqui, ó, na barra aqui de comando aqui do lado direito, tá? E o atalho dele é o TR. Só que o que acontece? O trim, todos os atalhos que a gente viu até agora, a gente sempre usou o atalho e deu Enter, certo? O trim, ele funciona com um Enter e com dois Enters. Como assim? Eu vou chamar o atalho primeiro, TR, e vou dar um Enter. Se eu der um Enter, ele pede para eu selecionar o objeto até onde eu quero apagar, tá? Eu vou primeiro usar o trim com dois Enters. Vamos lá. TR, dois Enters, certo? Vou selecionar o que eu quero apagar. O que eu quero apagar? Eu quero apagar aqui, ó. Aqui no meio é onde eu quero apagar. Então, eu dei o comando, apertei dois Enters e agora eu venho aqui, seleciono com a minha seleção verde, tá? E deleto, certo? Então, eu apaguei esse trecho aqui do desenho, certo? Se eu fizesse com um trim, com um Enter só, vou voltar, vou dar TR, um Enter e fizesse a mesma seleção, não apagaria, certo? Não apagaria. Porque um trim com um Enter só, ele pede para eu ter um objeto como parâmetro. Como assim? TR, um Enter, vou selecionar essa linha aqui, vai ser meu parâmetro, tá? Eu tô informando a ele que eu quero apagar tudo que tiver a partir desta linha. Então, ele vai apagar tudo isso aqui, ó. Então, vou de novo. TR, um Enter só, usar essa linha como parâmetro, dou um outro Enter para confirmar que é isso mesmo e clico. Então ele apagou tudo que estava depois dessa linha. Vocês conseguiram entender a diferença? Quando eu uso um Enter, eu tenho que ter alguma coisa como parâmetro. E quando eu uso os dois Enters, eu não preciso ter parâmetro. Só basta eu selecionar o trecho que eu quero apagar e automaticamente o AutoCAD deleta, tá? Vou fazer do outro lado agora. TR, um Enter, vou pegar essa linha aqui, ó, e vou usar ela como parâmetro. Estou informando que eu quero apagar tudo o que tiver a partir dessa linha. E vou selecionar aqui. TR, um Enter. Então ele apagou tudo que estava a partir dessa linha. Vocês conseguiram entender? Ele apagaria o que estaria do lado direito da linha se eu tivesse selecionado aqui, né? Então, TR, um Enter, seleciono o meu parâmetro, que é a minha linha, dou um outro Enter para confirmar e apago aqui. Certo? Então, se eu tivesse selecionado aqui, ele ia apagar aqui. Mas como eu selecionei lá, ele apagou lá. Entendeu? Então, seria basicamente isso. O trim é um comando muito fácil, né? Mas é um comando que você vai usar o tempo inteiro. Principalmente o trim com dois Enters. É o que a gente usa mais aqui no AutoCAD para fazer planta baixa, tá? O próximo comando que a gente vai ver é o Extender, né? Ou estender. Você estende uma linha, né, até um determinado ponto, né? Também precisa de um parâmetro. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou apagar, eu vou estender essa linha mais ou menos, eu vou estender essa linha até aqui, tá? E vou apagar essa aqui que eu não vou usar. Eu quero estender essas duas linhas até que elas toquem essa linha aqui que é meu parâmetro. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar o comando que é o Extender, que ele tá bem aqui, ó, abaixo do trim, tá? E o atalho dele é o EX. Então, eu vou chamar o comando que é o EX Enter. Ele pede para eu ter sempre um parâmetro, para eu ter o meu limite, até onde eu quero estender, né? Eu clico primeiro no meu limite, dou Enter, confirmando que é esse meu limite, e clico nos objetos que eu quero estender, que seria esse daqui com a minha seleção verde, né? Estendeu até onde eu quero, certo? Então, o Extender, ele sempre precisa ter um parâmetro para poder estender, certo? Só repetindo, eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Então, chamo o comando EX, dou Enter, seleciono o meu limite, que é a minha linha, dou Enter novamente, seleciono
aí para fazer planta baixa, mas são bem simples de utilizar. Então espero que vocês estejam treinando, estejam gostando do nosso mini curso, tá? Na nossa próxima aula a gente vai ver o comando espelhar, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.